Salve galera, beleza? Nesta aula nós vamos falar sobre Platão. Eu sou o professor J.R. Chacon, vem comigo! Platão nasceu na cidade de Atenas em 428 a.C. e falece em 347 a.C. O pensamento de Platão é muito interessante e é necessário aí a gente pensar um pouquinho sobre a formação platônica, a formação de Platão. Platão é de uma família aristocrática grega, ele então pertencia aos grupos da aristocracia grega e Platão ele vai ter um encontro muito importante na vida dele, que é com Sócrates. Se quer entender Sócrates, só vê o vídeo aí sobre Sócrates que está no canal. Então, Platão, ao conviver com Sócrates, ele começa a se entender como um sujeito diferente, começa a olhar a realidade grega diferente, começa a olhar a democracia grega de uma forma diferente, e aí ele vai se tornar também, de uma certa maneira, um crítico da aristocracia grega da qual ele veio. Sobretudo, galera, com relação à morte de Sócrates. A morte de Sócrates vai marcar muito a vida de Platão, porque Platão vai entender que a morte de Sócrates foi a condenação do homem mais justo que existia na Grécia. E em função disso, Platão desanima, tá ligado? Ele desanima de vez da sociedade ateniense, da democracia ateniense. Ele cai numa condição assim de desesperança. Algo que às vezes a gente sente, né? Sobretudo no Brasil. Aquela desesperança frente à nossa república tão nova lá de 1889. Mas enfim, essa desesperança, esse desânimo platônico vai se reverberar, digamos assim, na carta 7. É uma carta bem interessante, a carta 7 de Platão, que ele vai falar um pouco dessa tristeza, desse desânimo, dessa frustração frente àquilo que era a democracia grega, sobretudo a partir da morte de Sócrates. Então, frente a isso, Platão resolve deixar Atenas. E aí é óbvio que os pais dele não concordam, porque ele resolve deixar Atenas para estudar mais a filosofia, para virar um filósofo. E os pais não querem que ele vire filósofo, queria que ele virasse um político, um diplomata, um membro das estruturas de poder da aristocracia ateniense. Mas ele se recusa a tudo isso e vai se dedicar à filosofia. Ele então viaja, vai conhecer outras realidades, e em 387 ele volta para Atenas e vai criar então a escola filosófica dele chamada Academia, nos jardins de Academos. Então nessa região, nessa escola, nesse lugar, ele vai desenvolver então a filosofia dele, o pensamento dele, e nessa academia ele terá alunos brilhantes, como por exemplo Aristóteles, que era discípulo de Platão, e depois, claro, vai ter lá as divergências com Platão, mas foi ali que Aristóteles começou a entender a filosofia. Então Platão ele vai se dedicar muito ao estudo da metafísica. A metafísica como a doutrina daquilo que é natural, como daquilo que, ao mesmo tempo que é natural, está para além do natural. E além dos estudos sobre a metafísica, um aspecto importante da filosofia de Platão se refere à teoria do conhecimento. É algo muito cobrado também em questões, está presente em muitos livros didáticos, né? Por quê? Porque a teoria do conhecimento de Platão vai se constituir aí como uma das mais importantes teorias acerca do conhecimento dentro da estrutura da filosofia ocidental e que depois vai aí ter uma divergência, uma discussão teórica com aquilo que Aristóteles vai trazer. Mas pensando na teoria do conhecimento de Platão, há duas ideias importantes aí, a reminiscência e os dois mundos. A reminiscência se dá no sentido de que o ser humano já nasce
com o conhecimento, com as ideias todas com ele. Só que é preciso lembrar dessas ideias. E aí a filosofia tem o papel de ajudar ao sujeito se lembrar daquilo que ele já conhecia. E já conhecia de onde? Aí entra a teoria dos dois mundos. Para Platão existem dois mundos. O mundo inteligível, que seria o mundo perfeito, o mundo das ideias, e o mundo sensível, que seria, portanto, o mundo da matéria. Na alegoria da caverna, que está lá na obra República, o Platão conta a história de um homem que estava acorrentado a vida inteira, contemplando as sombras numa parede. Ele consegue se libertar das correntes e aí ele resolve seguir o caminho de onde vinha a luz. E aí ele sai da caverna com toda uma dificuldade, tem toda uma construção bonita no texto. Ele, quando se depara com a luz, fica cego, porque ele estava na escuridão, então ele não enxerga mais nada. Com o passar do tempo, ele retoma a visão e percebe então que aquela caverna e a sombra que ele contemplava nada mais era do que uma ilusão. Não era o mundo real, o mundo verdadeiro, pois o mundo verdadeiro estava fora da caverna. Muito bem, então, partindo dessa ideia aí, a caverna pode ser entendida como o mundo sensível, o mundo da matéria, o nosso mundo, o mundo do corpo, o mundo dos sentidos, o mundo das ilusões. Fora da caverna estaria o mundo perfeito, o mundo inteligível, o mundo da alma, da razão, das ideias, da beleza, do que é belo. E aí então, qual é o papel da filosofia na perspectiva platônica? Ajudar a pessoa a, por meio da dialética, que é o movimento filosófico que vai fazer com que, por várias fases, porque existem fases nesse processo, a pessoa comece a se desprender daquilo que são os elementos do mundo material, buscando, portanto, a contemplação do mundo perfeito. E isso vai exigir toda uma ascese filosófica, e a dialética tem esse papel. Então, a teoria platônica do mundo das ideias, ela vai servir para explicar então o conhecimento. O conhecimento nada mais é do que relembrar aquilo que já se conhecia no mundo perfeito, pois as nossas almas estavam nesse mundo perfeito, contemplando o sumo bem, contemplando a verdade, conhecendo todas as coisas. Mas a nossa alma, segundo Platão, é raptada do mundo perfeito pelo demiurgo, o Deus criador, copiador, que foi o Deus que viu o mundo perfeito e resolveu fazer uma cópia, que é este mundo, o mundo da matéria. E esse demiurgo, ao roubar, sequestrar a nossa alma, joga a nossa alma no nosso corpo, e isso gera um choque muito grande, e essa alma esquece de onde ela veio, dos conhecimentos. Então a filosofia tem o papel de ajudar nesse movimento de reminiscência, de lembrança. Portanto, para Platão, para Sócrates, lembrar é conhecer. Lembrar daquilo que você já conhecia, daquilo que você já carregava como conhecimento. Então não se ensina nada. Por exemplo, não se ensina ética. A ética já está na pessoa. Não se ensina a ser ético, mas se procura viver essa ética, e Platão tem uma visão muito assim negativa com relação ao ser humano nesse sentido. Basta ver lá o relato que ele cria da narrativa alegórica do Anel de Giges. É uma alegoria bem interessante de alguém que encontra um anel em um buraco, numa caverna que estava num dedo de um gigante. E a pessoa, quando coloca esse anel, ela fica invisível. Sim, você lembrou do Senhor dos Anéis agora, né? Se não lembrou, se não conhece o Senhor dos Anéis, assiste, lê o livro, porque está inspirado aí no Anel de Giges. E essa pessoa, quando coloca esse anel, fica invisível, e ao ficar invisível, ela resolve fazer tudo aquilo que ela não teria coragem de fazer se ela estivesse visível a todos e a todas.
Enfim, o pensamento platônico, portanto, é um pensamento que dá uma continuidade filosófica ao pensamento socrático. Platão também vai falar de política, e a política Platão discute sobretudo na obra República, que é uma obra muito interessante, e na obra República Platão vai defender aí a tese de que o rei tem que ser o filósofo, porque o filósofo, o verdadeiro filósofo, não tem interesses materiais, portanto ele não estaria sujeito à corrupção que tomava conta da democracia ateniense, que ele então criticava tanto, sobretudo em função da morte do mestre dele, Sócrates. Então é uma riqueza muito grande aí o pensamento de Platão. Há outros elementos que não cabem neste vídeo, mas se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta do pensamento de Platão, deixa um comentário aí que a gente tenta ajudar, né? O importante é essa abertura para o pensamento filosófico. Mais uma vez agradeço aí a paciência de ver o vídeo, de acompanhar. Peço para que curta, compartilhe, se inscreva no canal, para que a gente possa continuar esse trabalho de uma educação coletiva. Um grande abraço a todas e a todos. Muito obrigado.